da fenomenologia OVNI atual, tal qual é hoje registado em todo o mundo por investigadores das mais diversas orientações. A chamada queda em folha morta, os movimentos circulares, os movimentos de descida, ascensão, são fundamentalmente esses. E também a sequência cromática das cores tal qual foram registadas em Fátima. Hoje também nos registros que temos, portanto que a OVNI hoje tem registado, a sequência cromática parece muito, em toda a sua sequência, muito idêntica àquilo que foi registada em 1917. Digamos, as passagens do vermelho para o azul, as diversas... Portanto, não tendo sido o sol que caiu, o que é que aconteceu na sua interpretação? Portanto, dentro da nossa perspectiva, dentro de algumas propostas, nomeadamente do professor Augusto Messan, que é um professor eminente de física, da Lovaina, que o Sr. Freire com certeza que saberá o que significa a Lovaina, que é católica de Lovaina, que me diz: sou católico praticante, mas não me sinto de modo algum aprisionado num qualquer dogmatismo e julgo que é nosso dever procurar sempre a verdade. Ele, aliás, sugeriu-me e ajudou-me em troca de informações acerca da matéria, de facto que existirá um objeto físico ou uma projeção orientada de alguma fonte externa aos videntes e às testemunhas, que provocará todo esse conjunto de efeitos, tanto no terreno, efeitos secundários, fisiológicos, mesuráveis e registados, como a sucessão de efeitos cromáticos na atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera é formada por vários gases, e em função de um campo elétrico, por exemplo, é uma das propostas apresentadas por alguns cientistas, essa ação do campo elétrico pode provocar, isso é da física comum, determinados efeitos e colorações conforme o potencial desse campo e conforme a excitação dos determinados gases. Bom, mas isto é demasiado complexo e não valerá a pena aprofundarmos muito mais este aspecto. De qualquer modo, ainda sobre a representação, a questão da representação de Nossa Senhora, de ser Nossa Senhora do Rosário ou não ser Nossa Senhora do Rosário, olha, eu parece-me que é evidente que em 1917 qualquer estímulo visual, qualquer forma de energia que se proporcionasse a jovens do meio rural, do meio analfabeto, com cerca de 1917, cerca de 1917 temos um grau de analfabetismo de cerca de 80% no nosso país. Eu penso que qualquer representação obtida a partir de um estímulo e representando um ser antropomórfico teria que ser entendido no respectivo contexto religioso, da cultura religiosa da época, e a Lúcia não poderia ter dito que tinha aparecido Krishna ou Maomé, teria ter dito necessariamente que teria sido a Virgem Maria, já que a representação morfológica se assemelha a uma entidade feminina. Eu penso que dentro daquilo que Jung e Carl Jung estudou, dentro dos arquétipos, enfim, que em Psicologia das Profundidades nós estudamos, pensamos que estas representações têm que ser entendidas no contexto de cada época, e naturalmente que a ciência em 1917 estava extremamente bloqueada e atrasada, e nunca se iria debruçar sobre um fenómeno que ultrapassava de longe todas as suas capacidades. Mas é hoje exatamente o que se tenta fazer, no campo das hipóteses de trabalho e no campo da cautela científica e do rigor. Luciano Guerra, não se põe o problema de saber como é que os videntes, sem instrução escolar, entendiam conceitos complicados como aqueles que depois reproduziram, como tendo sido o resultado das conversas que mantiveram com a entidade que apareceu? Que reproduziram enquanto crianças? Sim. Não creio que houvesse conceitos complicados para eles. Expressões difíceis, palavras não eram do seu vocabulário habitual. Que se emendem, que rezem o terço todos os dias. Não pode dizer-se que, de facto, nesse tempo houvesse conceitos superiores a eles. O que Lúcia dizia... Lúcia era uma criança, digamos, com uma certa instrução. E, ao contrário do que se diz, Lúcia não tem hoje, quem a vê, do ponto de vista intelectual, e se percebe alguma coisinha, qualquer ar de pateta. Lúcia é uma mulher inteligente. E pelo que escreve... livro que ela que era uma criança inteligente. E pelo que escreve, tem uma grandíssima sensibilidade, um grande espírito de observação, tem uma ótima memória. Portanto, não é nada desse tipo. Era uma criança, e além disso, era uma criança que de facto dominava já as crianças do seu lugar, quer dizer, era chefe. Portanto, eu penso que essa terminologia que foi empregada era percebida convenientemente por ela. Mas mais tarde, em declarações posteriores, ela... Ora bem, mais tarde coisas justamente por ter sido capaz de fazer outras leituras e de abarcar, de interpretar de outra maneira e de uma forma mais profunda aquilo que teriam sido essas... Eu penso que sim, quer dizer que houve de facto indícios suficientemente claros nesse tempo para que ela percebesse de que é que Nossa Senhora falava, e depois naturalmente a linguagem em que o arranjou depois ressente-se de facto já da sua cultura posterior, mas eu acredito que termos como Rússia ou Pio XI eram termos que ela podia ter perfeitamente fixado nesse tempo, mesmo que não estivesse compreendido. Porque qualquer criança consegue fixar uma fórmula, duas ou três, mesmo que realmente não tenha compreendido completamente. O Frei João, justamente no que respeita às declarações tardias da irmã Lúcia, que tem mais objeções.
Isso é que levanta dúvidas e muito sérias. E parece-me que é um dever muito grave da Igreja de tomar isto muito a sério e debruçar-se sobre este problema. Mas como? É que fazendo o quê? A Lúcia, menina, pastorinha, assim como os outros dois, os primos, assim como crianças, transmitiram coisas que umas criancinhas não podiam inventar. E por isso, em França, como cá em Portugal e noutros países por onde tenho andado, todos me dizem que não têm dificuldade nenhuma em admitir como milagre e como intervenção divina tudo o que foi revelado pelas crianças, pelas 3 crianças, pelos pastorinhos, inclusive a Lúcia, pastorinha. Mas, mais tarde, quando foi só a Lúcia, já adulta, a revelar coisas, aí, mais devagar, e temos que examinar. E então eles apelam para a consciência dos investigadores, para que analisem, para que estudem muito a sério e submetam a uma crítica teológica e bíblica tudo o que foi revelado posteriormente pela Lúcia sozinha. E, entretanto, Frei João, aparece um quarto vidente, uma criança que teria também tido algumas visões e que, tanto quanto eu sei, não foi, digamos, tem sido um pouco esquecida no que respeita aos inquéritos oficiais e religiosos sobre esta matéria. Eu julgo que este é um aspecto eu não queria deixar de terminar este pensamento. Eu, há 16 anos, pus por escrito as perguntas mais inquietantes, mas foi espicaçado por conselheiros estrangeiros, sobretudo em França, no Brasil e em Espanha. E, por conseguinte, como disseram, vocês, os portugueses, os que estudam, têm a obrigação de examinar muito a sério tudo o que foi revelado posteriormente pela Lúcia sozinha, porque uns testes nulos, isso que dizem alguns, e foi por isso que eu pus por escrito e submeti essas perguntas a alguns teólogos, sobretudo em França, e eles continuam a dizer, vocês têm a obrigação de tomar muito a sério esta análise das revelações tardias e isoladas da Lúcia. Mas, sempre insistindo, tudo que foi revelação primitiva, através das 3 crianças, ninguém vê dificuldades em admitir, até porque 3 criancinhas daquela idade e daquele meio não podiam inventar o que disseram. Mas, mais tarde, houve certas coisas comunicadas só pela Lúcia. E isso, creio que ainda não foi examinado muito a sério por um conjunto de críticos de teólogos e bíblicos. Um exemplo, Frei João, um exemplo dessas declarações que lhe pareça importante. Um exemplo é, por exemplo, aquela comunhão, a visão do anjo, a dar uma comunhão de uma maneira completamente nova e diferente da admitida na Igreja, sob as espécies, não estavam preparados para a comunhão. Sob as espécies, não do pão e do vinho, mas sob as espécies do sangue. Ora, eu submeti isso ao critério de um teólogo francês, mas muito autorizado, e ele disse-me logo, até aqui nós não tivemos dificuldade nenhuma em admitir Fátima e aceitar Fátima em toda a sua integridade, porque vinham através de criancinhas que não podiam inventar. Mas isso, essa comunhão agora, dada sob as espécies do sangue, isso é impossível, não podemos admitir, e pronto, e acabaram em que não era possível. A resposta é que o Dr. Geraldo Freire, nós já vamos ao Dr. Fino da Amada, a resposta é que o Dr. Geraldo Freire dá a esta questão, que o Frei João destacou de algumas das inquietações que tem, concretamente esta. Vai contra, enfim, eu tenho que voltar um bocadinho mais atrás, porque o Frei João foi um problema que diz muito, tem muito a ver com a minha profissão de filólogo e de crítico literário, eu fui professor de filologia clássica.
So there was some new information coming out, guys, from Sister Lucy as an adult when she was in a kind of retirement in Spain, in North Portugal. And so we're learning more here. Biologia moderna, enfim, línguas e literaturas. Evidentemente, estamos a tratar de memória, que diz muito, tem muito a ver com a minha profissão de filólogo e de crítico literário, enfim, professor de filologia clássica e filologia moderna, enfim, línguas e literaturas. Evidentemente, estamos a tratar de memórias, testes, como disse o Frei João, testes nulos. Então, se tudo o que é dito por uma só pessoa não vale absolutamente nada, e pode ser um ditado, um aforisma muito digno de consideração, mas as memórias, o género memorialístico é um género cultivado em todas as literaturas. E o que nós contamos de nós próprios, da nossa infância, da memória de todos nós, enfim, merece o crédito se nós formos sérios, se nós formos conscienciosos. Portanto, o que o Frei João de Oliveira tem que fazer, e nós todos temos que fazer, e não é ele mandar-nos fazer a nós, mas ele, porque afinal os estrangeiros mandaram-lhe fazer a ele. Ele é que nos está a impingir a nós essa tarefa, desculpe a expressão. Pediram-lhe ele para o fazer. O Sr. Frei João de Oliveira foi dito que é teólogo. E, portanto, é ele também que deve empenhar-se, e não empenhar-me a mim, que sou filólogo e quero fazer a edição crítica dos textos. O que se passa é que as memórias de Irmã Lúcia pertencem a um género literário cultivado em todas as literaturas. Temos que saber se a pessoa que escreve as memórias é uma pessoa fidedigna. Ora, não há qualquer indício de que a Irmã Lúcia não seja uma pessoa de confiança, séria no que diz, porque ela escreve a muita gente, muitas pessoas que conviveram com ela, etc. E vamos a uma coisa que já ficou para trás há bocado. A Irmã Lúcia não foi sequestrada por ninguém. Quando ela foi para o Vilar, tinha 14 anos, foi para ser educada. Exatamente, ela iria com um bicho do mato porque vinha de uma aldeia, não tinha educação ainda, mas foi e mais tarde é que ela foi para Tui, mas isso foi bastante mais tarde. Para tentar situar a questão, tanto quanto parece, há duas grandes questões em relação às visões do anjo, não é? Uma é o facto de a Irmã Lúcia ter só falado dessa questão muitíssimo mais tarde, portanto já nos anos 30 e tal, e portanto não o ter feito antes, uma vez que a visão do anjo é anterior ao próprio 13 de maio de 1917, e por outro lado é as circunstâncias em que os pastorinhos comungam. Eu não sei se o Sr. quer falar sobre isso, mas o Frei João de Oliveira omitiu uma coisa fundamental. A Lúcia diz, omitiu, não foi intencionalmente, certamente, omitiu que Lúcia diz que viu uma hóstia e um cálice. E eles comungaram sobre as duas espécies, a espécie do pão e a espécie do vinho. Então, mas o pão e o vinho são segundo a fé de todo o crente, o corpo e os... A Lúcia e os outros beberam do cálice. Sobre o sangue. Mas, evidentemente, quando nós dizemos bebeu do cálice, todos dizemos, tomamos o preciosíssimo sangue de nosso Jesus Cristo. Isso faz parte da mais elementar das formas catequistas, como se lembra a doutora Pina Armada, quando ensinava crianças, não é verdade? Onde é que a dificuldade do Frei João está em que a Lúcia, portanto, com as duas crianças, terão já sabido a sangue? Ora, isso não consta em parte nenhum. Não é isso que está em questão. Se é uma questão de a Lúcia dizer que tomou sobre as espécies do sangue, isso é uma questão de, digamos, uma terminologia da Lúcia, que deveria, de facto, dizer sobre as espécies do vinho. Porque espécie quer dizer aparência. É um vinho, e um cálice. Portanto, admite-se, digamos, a comunhão é o corpo e o sangue de Cristo, mas a aparência, que nós chamamos tecnicamente acidentes, são do vinho ou são do pão, conforme tanto se trata do cálice ou da hóstia. Portanto, ela ao dizer que tomaram o preciosíssimo sangue, isso dizemos também nós, tomamos o sangue de Cristo. Ora, ela não disse que aquilo que lhe soube a sangue. Ela não diz que isso lhe soube a sangue. Não diz, mas é preciso muito cuidado, porque eles, os dois pequenitos, receberam a comunhão sob as espécies do sangue. E é isso que Mas quem é que lhe disse isso? Sobre as espécies do sangue? Pode ser uma descrição dela, uma descrição errada. A Irmã Lúcia o que diz é que aos meus primos, o anjo deu-lhes a comungar do cálice. O problema que atrapalha lá os senhores franceses, teólogos, they don't want to drink blood. Guys, what I'm starting to think here possibly is that é uma coisa que choca Sister Lucy é incompreensível. Mas o resto já não é comigo, é com eles.
Portanto, não se considera esclarecido sobre esta questão, de qualquer maneira? Só apresenta uma dificuldade que eles levantaram. Dá-me licença, o João deve pensar todos os dias que diz missa se ele não toma a sagrada espécie sobre a espécie do pão e do cálice, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Exatamente. Portanto, se ele comunga ou não comunga todos os dias que celebra, ou comunga das mãos dos sacerdotes, das duas espécies, percebe isto? Ora, nós, se me dão licença, eu vou usar um bocadinho a palavra mais, e depois descontem-me no meu tempo de antena, nós consideramos este facto como um dos factos de caráter ecuménico, de sabor ecuménico, porque a comunhão sobre as duas espécies é uma comunhão habitual na Igreja do Oriente, o que não era na Igreja do Ocidente. Hoje, num casamento, os noivos podem comungar sobre as duas espécies. Hoje, numa ordenação, numa profissão religiosa, os ordinandos ou os noivos podem comungar sobre as duas espécies. E outras ocasiões que venham a ser estipuladas, enfim, em várias cerimónias, são servidas comunhões sobre as duas espécies. Mas, ora, isto feito em 1917, quando o rito latino proibia, não previa, diríamos assim, era qualquer coisa de ligação entre o Ocidente e o Oriente. Essa é a interpretação que nós fazemos. Mas podemos esclarecer estas dúvidas. Mas não, exatamente. Sim, faz favor. Se podem esclarecer estas dúvidas todas, faz favor. Não causar qualquer repugnância ao Frei João de Oliveira. He's talking about a connection of the Orient and the West. Eu não. É teólogo. Eu acho que o padre Faria tem toda a razão. Mas o senhor é teólogo. Eu não. O senhor é teólogo. Eu acho que o padre Faria tem toda a razão. Pelo seguinte, porque em 1917 a Lúcia nunca falou em anjos, nem em comunhão, nem em sangue, nem absolutamente nada. Em 1922, quando ela faz o primeiro depoimento, não fala absolutamente em nada. Aliás, curiosamente, ela até 1925 só fala em visões femininas. E depois de 1925 fala em visões masculinas. Foi aí que ela introduziu os anjos. Portanto, os anjos são tardios, não há dúvida nenhuma, pelo menos o Dr. Freire sabe muito bem que os anjos não constam. Em qualquer documento, mesmo jornal, como o Conselho de Nação, fala que ela viu uma senhora um ano antes. E essa senhora até provocou um controle de animais que não comeram o campo de trigo. E há, portanto, também, ela fala realmente em pré-aparições, mas de senhores. O anjo, isso ela inventou mais tarde. A única coisa que pode dar valor... Diz inventou porque é uma palavra que é escolhida... Pronto, se não quiser inventou, historicamente tem que ser inventou, porque não há nenhum documento de 1917 que prove que ela viu o anjo. Não há. E o Dr. Freire sabe muito bem. A única saída para o anjo é a tese abonilógica. Não, os senhores não têm outra. E a tese abonilógica, e o Joaquim Fernandes pode realmente explicar o que é, o que foi isso. Foi uma preparação. Quer dizer, deram-lhes às duas crianças algo a beber e à Lúcia algo a comer, que permitia que ela pudesse ver melhor e dialogar e comunicar com a entidade, e as outras crianças tiveram um papel apagado nessas aparições. Foi, portanto, a preparação. E, quer dizer, é a única saída... Mas o conhecimento foi inventado ou não? Ora bem, por seguinte, em obriologia, mas o Joaquim Fernandes é que é o especialista nisso. Em obriologia, há uma quebra de memória. Há imensos, portanto, testemunhos de pessoas que são até capturadas e, portanto, depois não se lembram absolutamente de nada. Depois têm que ser submetidas a uma série de exames, etc., para falarem desses testemunhos. Portanto, é possível... Portanto, nós até podemos, historicamente, não pode ser. Agora, até pode ser que ela realmente tivesse tido uma experiência prévia, fosse uma preparação para as aparições da senhora. E que ela esqueceu. Temos que reconhecer que, mas até ela esqueceu, não se lembrava do anjo. Mas o Joaquim Fernandes explica melhor. Bom, de facto, she was a contactee. We are sure she was a contactee. Aceitar, digamos, a veracidade, pelo menos a credibilidade dos investigadores envolvidos, já que também tomamos em linha de conta que todos os depoimentos relativos a Fátima são provas de convicção. Penso que também podemos fazer uma aproximação com as situações atuais. De facto, há alguns casos de narrativas em que parece-me que há uma preparação prévia com a ingestão de diversos líquidos que alegados seres associados ao OVNIs, digamos, oferecem às pessoas. Naturalmente que, como esse relato só é recuperável através do recurso à hipnose profunda, já que, de facto, existe lapsos lacunais de memória importantes na sequência dessas experiências. Esse quadro sinótico, esse quadro sintomático, digamos, aliás, muito parecido com o de Fátima, começa por incluir a visão de um objeto luminoso ou de uma entidade luminosa que atrai a pessoa, aliás,
essa, digamos, a sugestão que leva os videntes a aproximarem-se do fenómeno. Ser associado segue-se depois de umas situações em que são caracterizadas por a quinese, uma certa imobilidade, um certo transe e, posteriormente, as fases já que envolvem lapsos temporais de memória, etc. Nos depoimentos que nós recolhemos, penso que são visíveis e detectáveis todos esses pressupostos que implicam este tipo de contacto que hoje é transportado e é transportado. Esse fenómeno da perda de memória poderia aplicar-se à irmã Lúcia quando ela não se recorda da existência de um quarto vidente, que há pouco aqui iludimos e que eu agora voltava a reintroduzir aqui. Existe um quarto vidente, 60 anos depois, surge um quarto vidente. Eu queria perguntar, o doutor Luciano Guerra, dado que o doutor, no seu livro A Mensagem de Fátima, que fala no Anjo, aliás, por ter lido o livro do Anjo, na Carolina, depois do Anjo da Quarta Vidente, é isso que estamos a falar, não é? Carreira é Quarta Vidente, pois. Portanto, curiosamente, foi 3 linhas aqui, 3 linhas que é a aparição de um anjo, segundo a explicação de Nossa Senhora na quarta aparição, uma tal Carolina, 12 anos, e uma pequena despite. E depois diz aqui onde tirou, que é I.O., que significa, portanto, rogatórios oficiais, diz 18 versos. Ora bem, foram estas palavrinhas que me levaram a Fátima há 13 anos. Portanto, aliás, eu disse ao Joaquim Fernandes que precisávamos realmente, que havia uma série de buracos portanto, em toda a bibliografia publicada em Fátima, que havia mais qualquer coisa e que tínhamos que realmente ver. Ora, nessa altura, eu era equiparada à bolseira pelo Instituto Nacional de Investigação Científica e então fui a Fátima, permitir-me realmente a entrada em Fátima e eu li esses documentos. Também encontrei... O que é que os testemunhos dessa quarta vidente acrescentam a esta história? São essenciais? Alteram alguma coisa? Acho que altera da seguinte maneira. Há outra pessoa, quer dizer, outra pessoa, entre aspas, não é? Quer dizer, outra entidade em Fátima para além da senhora e vamos lá ver, vamos admitir que haja o anjo da Lúcia. Portanto, há outra entidade. Essa entidade, portanto, aparece descrita como o anjo. Nessa altura, como eu me encontrava em Fátima, procurei a Carolina, que ainda era entrevada, mas ainda era viva. A Carolina, aliás, teve uma vida normal, casou e tudo mais. E estava a ser tratada pelas sobrinhas. A Carolina prestou um depoimento que eu gravei numa cassete e ela diz que nunca tinha sido interrogada por ninguém, mas que realmente ela tinha visto. Ela diz que viu no dia 28 de julho, portanto um dia que não tem nada a ver com os dias 13, que ela estava a guardar gado com outra rapariga de espírito de nome Conceição e que estavam num alto e viram na cova, no sítio da azinheira, uma personagem pequenina. Ela diz um menino, ela diz uma criança, eu até insisti a perguntar-lhe se era menino ou menina e ela nem soube esclarecer o que era, disse uma criança, que devia ter entre 9 e 10 anos, tinha um vestidinho branco e que estava à volta da azinheira. Ela sentiu chamarem por ela, portanto, vem cá e reza 3 Ave Marias, repetidamente, vem cá e 3 Ave Marias. Ela fala à Conceição que está ao lado, tu não ouves nada? E a rapariga diz, não estou a ouvir nada. Elas foram-se embora, foram dar uma volta, mas viram que o gado que estava sossegado, porque elas estavam a servir um patrão e o patrão, ela disse, era muito bravo. Portanto, mas como o gado estava sossegado, elas voltaram e então continuou a ver o anjo e vem cá. E quer dizer, chamou-a mesmo. Ela ela é verdadeiramente relevante da existência desse quarto vidente. É que é uma personagem que não tem a ver nem com Nossa Senhora, nem com o anjo católico. Portanto, é outra personagem que comunica à distância telepaticamente, portanto, não com um discurso, não em português, digamos assim, comunica à distância. E também revela outra coisa, é que se passou mais qualquer coisa na mensagem, no diálogo da Lúcia com a senhora, do que a Lúcia escreveu mesmo tardiamente, mesmo em 1942. Porque ela chegou a casa e contou à mãe, a Maria Capelinha, que é uma personagem excepcional e extraordinária na história das aparições de Fátima. A mãe não acreditou, nem o irmão, mas ela depois disse à Lúcia para perguntar à Nossa Senhora quem é que a filha tinha visto. E, segundo a Lúcia disse e contou à Maria da Capelinha, na aparição do Valor, no dia 19 de agosto, ela perguntou se tinha aparecido mais alguma vez e mais alguém na Cova da Iria. E a senhora esclareceu que a Carolina o que tinha visto era um anjo. Portanto, foi palavras, portanto, da entidade. Curiosamente, mais tarde, o futuro bispo do Viseu, José Pedro Silva, perguntou-lhe esse respeito. Disse, afinal,
A irmã recorda-se de ter perguntado à senhora acerca do anjo e tal, da Carolina, e ela respondeu, não me lembro de nada. Isso foi por volta de 1946, 1947, corrija-me se estou enganada. Portanto, já tinha passado, a Lúcia esqueceu também isso. Pois, foi por aí que eu comecei. Dr. Geraldo Freire, como é que explica que as autoridades religiosas tenham esquecido a existência desta quarta vidente e nunca a tenham ouvido? Porque o seu depoimento poderia ser importante. Quer dizer, qual é a sua interpretação? Não estou a pedir a responsabilidade. Eu começo por dizer, com a franqueza que me tenho que expor neste momento, que eu tomei conta da documentação em setembro passado, que estamos a estudar os documentos de 1917, que já são mais de uma centena, e que, portanto, já vimos tudo o que é referente às aparições, interrogatórios de 1917, e que não há a mínima referência, Então não é o que diz ali o Dr. Luciano Guerra aqui no livro? Eu não estou a dizer que a testemunha não aparecesse, etc. E isso não faz parte da mensagem de Fátima, que isso não se encontra no relatório do pároco, que isso não se encontra no relatório do Dr. Formigão, que isso não se encontra no relatório do Dr. Lacerda, e que a irmã Lúcia também estão lembradas disso em 46. Nos arquivos do Formigão eu encontrei... Convinha um esclarecimento uma vez que o doutor confirma a existência desta quarta vez. Sabia que nestas ocasiões de peregrinações, ao lado das verdadeiras, que portanto são admitidas por alguns, há sempre uma chusmarrusma de falsas. Ou seja, este que viu aqui, esta seria falsa, possivelmente foi assim que a autoridade don't even acknowledge it. Porque é que o doutor Luciano They're Guerra trying to make her sound like, eu já nem lembro disso, escrever há tanto tempo, já nem sei onde é que para o exemplar disso. Portanto, vinha lá, não sei porque é que, não sei neste momento porque é que a citei, mas this is typical cover up, citar, really. That's why que de she's facto laughing, foi guys. fenómeno, digamos, This coexistente. lady, oh my God, Agora don't que a play with her. autoridade que investigou os acontecimentos achou que não devia tomar em conta. Não é. Doutor, pode ter pensado. Desculpa, está escrito nos interrogatórios oficiais de 1923 que é um documento dentro da Igreja. É um documento oficial. Mas, os interrogatórios oficiais de 1923 não é um documento de parte. Mas no documento oficial podem estar documentos que não são aceitos, porque depois se acha que de facto... Se me permitem, entrávamos num último capítulo, de resto temos muito pouco tempo, mas eu não queria deixar de falar desta questão, que é a questão do segredo de Fátima, da mensagem, e designadamente da terceira parte do segredo. Porquê é que a terceira parte não foi revelada se a entidade que apareceu manifestou o desejo de que realmente o segredo fosse revelado a partir de uma determinada data? E ela já passou. Doutor Luciano Guerra, ela não manifestou o desejo. Ela disse que poderia ser revelado a partir de 1960. Exatamente. Mas porquê é que então não foi? Aconteceu, enfim, o acontecimento foi muito simples. Nessa ocasião, o bispo de Leiria teve que mandar para Roma todos os documentos da irmã Lúcia para obter a tal missa de Nossa Senhora de Fátima. Quando o bispo chegou ao segredo que estava fechado e selado, interrogou-se, não posso fotocopiar isto, o que é que eu devo fazer? E perguntou para Roma, e Roma disse, manda-nos para cá o envelope. Porque o envelope era para ser aberto, é para ser entregue ao cardeal Cerejeira, quando o bispo de Leiria morresse, na ocasião em si. Mas neste momento o envelope está com o Papa. Está com o Papa. E porquê que o Papa não revela se a vontade Isso eu não sei. da entidade era que fosse Isso eu não revelado? sei. Ele entende que de facto não pode revelar, pois houve aqui há 2 anos o cardeal Ratzinger declarou que não era revelado porque se prestaria, se não me engano, as especulações jornalísticas. O doutor Luciano Guerra conhece o segredo? Não. De maneira nenhuma. Mas o doutor é o reitor do santuário. Se há entidade que devia conhecer, talvez. Aqui eu não preciso conhecer o segredo, quer dizer, os segredos divinos, no essencial, para mim já foram dados, não é? Quer dizer, Portanto, não tem curiosidade em relação a esta terceira parte? Não tem curiosidade em relação a esta terceira parte? Não, até. No fundo, vou fazendo as minhas conjecturas também, não é verdade? E, portanto, nesse ponto de vista, posso dizer que mas o mínimo que podemos pensar é que, se o segredo fosse bom, tinha sido revelado. Não tendo sido, permite-se pensar que é mau. Sr. Geraldo Freire. Eu julgo que se deve dizer que o segredo de Fátima consta de 3 partes. É isto que diz a irmã Lúcia. Exatamente. A primeira... Obviamente. Em 1917 constava de algumas palavrinhas. não se sabe. Ai, meu, ela escreveu em 1922, 5 anos depois, ó Sr. Luciano Guerra. Faça-me Está aqui pela letra dela. Está aqui, é a letra dela. Há algumas palavrinhas. Tem aqui no segredo algumas palavrinhas. De facto, não são algumas palavrinhas. Não são 3 partes. É a guerra, é o Imaculado do Coração, daí é um discurso muito grande. Quer dizer, cada parte é uma palavrinha, não é?
chegar aí. Muito bem, vamos só para recapitular. As coisas ficaram talvez. Mas porquê que nos respondesse a esta questão? Faz sentido dizer que se o segredo fosse bom, teria sido revelado, é natural que fosse, e não tendo sido, pode-se pensar que anuncia coisas terríveis. A primeira coisa que tenho a dizer é corrigir. Saying if the secret was good, it would have been revealed. Nunca escreveu que Because it wasn't that good. depois de 1960. Disse que ele pode ser revelado se ela morrer ou depois de 1960. Duas condições. Mas não era do interesse da humanidade que ele fosse revelado, sendo se ele anunciado coisas boas. O segredo, e eu tive a sorte de ser a And then primeira she pessoa says que that ligou a quem when she dies, after she fui dies, aberto de Maria, they porque can meu Padre release Santo the triunfará. secret if they want. E será dado ao mundo algum tempo. Meu Padre Santo triunfará. Que perante os pés de Maria, por fim, mas meu Padre Santo triunfará. E será dado ao mundo algum tempo de paz. E na quarta memória, a irmã acrescenta mais uma frase. Em Portugal se considerará sempre o dogma da fé. Evidentemente que, perante as conjecturas que já se tinham feito, eu escrevi em 1977, as conjecturas que já se tinham feito sobre o que era o segredo, e então estava muito em voga uma conjectura, não é uma tese, uma conjectura de que a terceira parte do segredo de Fátima era sobre a chamada crise na Igreja, quando anos antes, aquela que o senhor se refere, era que a terceira parte do segredo de Fátima era sobre uma catástrofe, uma guerra atómica, uma destruição mundial. Enfim, essa primeira parte tinha sido desmentida pela própria irmã Lúcia. A outra parte tinha sido praticamente também anulada por outros autores. Restava, portanto, do meu ponto de vista, e é uma das expressões que eu gosto de usar, um colega meu, escrevendo na altura em que lhe ofereci o livro, disse que o meu livro é densamente filológico, partindo da frase acrescentada só na quarta memória. A terceira, em Portugal, se conservar sempre o dogma da fé, o elemento novo com que começa a terceira parte, hipoteticamente, o segredo de Fátima, é Portugal. Eu estudei... É Portugal ou o dogma da fé? Também podia ser. Também, exatamente, faz muito bem dizer isso. Mas eu estudei a perspectiva de... O anjo disse, eu sou o anjo de Portugal, o anjo da sua guarda. Francisco, numa altura do seu sofrimento, ofereceu os sofrimentos por Portugal. Enfim, como sabe, a minha conjectura, não passa de uma simples conjectura, como qualquer conjectura filológica, bem neste caso relacionada com a interpretação disso, é de que a terceira parte será a continuação da segunda em relação a Rússia espalhará os seus erros, etc. Não é? E eu penso que se de facto a terceira parte começa em Portugal, se considerar sempre o dogma da fé, ele estará relacionado com Doutor Santiago, podemos considerar que as duas primeiras partes se cumpriram? Quer dizer, não se acertou na questão da guerra nos dois aspectos. A guerra não acabou quando foi anunciada, a segunda guerra não começou como foi previsto, não começou nas datas, enfim, segundo a previsão, houve ali uns desacertos. A condição da Rússia pode considerar-se que é o que se passou agora, que tem passado no leste nos últimos anos? Eu penso que sim, quer dizer, a mudança é de tal maneira radical, num sentido de uma liberdade religiosa. Penso que o sentido fundamental daquela profecia era o ateísmo. E, portanto, nesse sentido, pode dizer-se que, de facto, a Rússia se converteu. Quer dizer, há um regime oficialmente ateu que se propõe a destruição sistemática da religião e toda a ideia de Deus no mundo inteiro. E esse regime agora reconhece que tem as suas bases falsas pelos resultados que obteve e propõe-se com uma palavra, a terceira parte da segredo não for revelada, isso não afeta a credibilidade de todo o processo das aparições? Não creio. Pelo menos por nós, diante da Igreja, dada, enfim, o respeito que temos que levar. Remember, this is from 87, guys, okay? Joaquim Fernandes, como é que vê esta questão da mensagem de Fátima? Certamente não quererá discutir o conteúdo. This is fair use. We are educating the public. Que afirmam ter, enfim, de algum modo recebido mensagens de entidades associadas aos OVNIs, como, enfim, designações como o Astar, como os Humitas, enfim, movimentos que depois surgem na sequência desses contactos. Transportam também uma ideia de mensagem, até com intenções preventivas, da demonstração sobre o futuro da humanidade. Portanto, há todo um conjunto de referências salvíficas também
transportados por essas pessoas. Ora, devemos aceitar ou não aceitar? A questão que realmente no plano científico se coloca é: serão essas testemunhas credíveis? Bom, estamos no mesmo plano, de facto, de aceitar ou não os testemunhos evidentes digamos, da fenomenologia de Fátima. Mas, curiosamente, em relação ainda a um pequeno detalhe sobre a questão da quarta vidente, já agora aproveitava que, num estudo dos tais contactados levados a cabo na Universidade do Wyoming, nos Estados Unidos, 76% deles alegaram ter comunicado indiretamente com seres associados aos OVNIs, e 56% através da mente, o que é significativo do ponto de vista da tal descrição da quarta vidente, que diz ter sentido no interior da cabeça aquelas ordens dadas pelo anjo. Daí a tal associação que eu referi. Nós estamos no fim deste debate. Fina da Armada acredita em milagres, tal como eles são apresentados pela religião? Um milagre é aquilo que não se pode explicar. A partir do momento em que nós podemos explicar, deixa de ser milagre. O milagre também está disposta a acreditar numa coisa que se prove que é um milagre? Que se provar que é milagre, mas temos a ver com a época. Aquilo que pode ser hoje milagre, sei lá, a trovoada na Idade Média era Deus que a mandava para castigar as pessoas, não é? Portanto, do seu ponto de vista, a ciência tenderá a desmentir todos os milagres. Quer dizer, o milagre de hoje pode ser explicado amanhã. Doutora Luciana Guerra, acredita em OVNIs? Ainda não. As duras Geraldo Ferreira. Saying that miracle today can be explained tomorrow. Uma expectativa interessante sobre, Não é um problema de fé. sobre os OVNIs, não. Até me believe parece in que a UFOs explicação que yet. os ovniologistas dão sobre muitas das coisas que abordámos aqui sobre Fátima não contradizem nada. A mensagem em si, o valor sobrenatural da mensagem, tiveram uma explicação. Portanto, parte do princípio que a vinda de um extraterrestre será também uma manifestação divina, então? Não, eu não estou a partir desse princípio. Eu estou, por exemplo, a explicar a explicação que ele deu sobre o chamado milagre do Sol. Como é que as coisas acontecem exatamente àquela hora? Hein? À mesma hora. Como é que as pétalas caem precisamente na hora em que Nossa Senhora está a aparecer essa Bem, evidentemente, essas coisas é que me levam a pensar que uma explicação ovnilógica não impede que nós pensemos que Deus quer revelar às criaturas, aos videntes, e através deles a nós, Fatima has a lot of things, has the petals, naturais, has não the é? curing João Faria, of considera que depois deste blindness, debate foram the triangle of respondidas the algumas das clouds, suas perguntas? Não. Ficou na laying mesma? of the skies, the Ficou tudo na disc, mesma. Não se sentiu nada especial. everything, guys, everything. É claro que é uma Three descarga de entities. consciência, porque reconheço que é uma These necessidade, uma guys, obrigação the de nós, telepathic cristãos communication, portugueses, they compare procurarmos them to refletir their sobre small in pontos size, they muitíssimo look like sérios children. e que não foram aqui abordados porque é impossível. Mas o livro, com aquelas perguntas todas, feitas há 16 anos, ainda não tem resposta. Pelo menos resposta exaustiva e satisfatória. E são perguntas muito sérias. Perguntas e as respostas possíveis até agora, e tanto quanto é possível também num debate com este tempo, sobre Fátima, as aparições, as visões, os mistérios daquilo que aconteceu, teria acontecido em 1917, na Cova de Iria. Um debate que se completa com a opinião do jornalista, esta noite convidado, para estar aqui neste estúdio. Hope you enjoyed. Bom, eu começo o meu comentário por dizer que é muito curioso que a Igreja se disponha a discutir aquilo que é um dos seus ex-libris mais conhecidos, que é o fenómeno de Fátima, e que se disponha a discuti-lo com duas pessoas que tentam dar para This is fair use. os mesmos fenómenos de explicações radicalmente diferentes. Isso é interessante em si, mas parece-me que é, dentro desta questão, o que é particularmente interessante é que, relativamente a questões mais concretas, como aos milagres que terão ocorrido em Fátima, e dou como exemplo a chuva das pétalas brancas de rosa, que a Igreja encare com o maior dos avontados uma explicação absolutamente racional, uma explicação de todos os dias para o facto. E isto, quanto a mim, representa, é um símbolo de uma viragem que se tem verificado na Igreja à medida que a ciência tem conseguido explicar cada vez mais destes fenómenos sobrenaturais, e que é um deslocar do milagre, portanto, uma saída do milagre da física e uma plena colocação do milagre no plano espiritual. Ou seja, de facto, o que está em causa não são os factos, como ficou. So he's talking about the kind of hiding of some evidence of the
church? Parece-me claro aqui assim neste debate. Porque mesmo quando estabelecem relativamente a factos explicações tão diferentes como a explicação espiritual da Igreja, ou a explicação ovniológica, ou a explicação simplesmente física de outras pessoas, a Igreja continua a considerar que esses factos em si são milagres, são intervenções de Deus. Aliás, recorro a várias citações dos intervenientes, que o Dr. Luciano Guerra classifica Fátima como uma intervenção de Deus na história do homem, sem mais. O Dr. Geraldo Freire diz que os pastorinhos tiveram a sensação ou a fantasia de que viram Nossa Senhora. Eu acho que e acrescento ainda que a Igreja se pronuncia pela autenticidade das visões dos pastorinhos. A ambiguidade desta noção, a autenticidade das visões, o que é uma visão autêntica, o que é um sonho autêntico, dá-nos uma ideia do tipo de validação que a Igreja faz destes fenómenos. Ou seja, e desloca completamente do plano factual para um plano espiritual, que é, portanto, insondável, portanto, coloca estes fenómenos no foro íntimo, no foro da consciência, que é insondável em si. No entanto, seja Fátima, digamos que os fenómenos de Fátima poderão, portanto, ter uma explicação natural ou uma explicação sobrenatural. Há uma questão que, no entanto, foi aqui assim abordada um pouco por todos os participantes e que é importante. É possível que alguns destes fenómenos tenham sido objetos de uma manipulação ou de uma falsificação, ainda que houve pelo menos dúvidas manifestadas quanto a isso, como manipulação de documentos ainda que as manifestações de Deus para alguém que tem uma perspectiva religiosa do mundo, as manifestações de Deus possam acontecer através de fenómenos do dia a dia, mas com certeza não irão manifestar-se através de falsificações